O que pode levar você ao desânimo? Questões biológicas, patológicas e químicas do nosso corpo. Deixa eu explicar uma coisa para você, que eu tenho um pouquinho de conhecimento pela ciência que eu me formei. Existem dois tipos de depressão, eu te explico. A depressão que a gente chama exógena ou depressão endógena. O que é isso, pastor? A depressão exógena são fatores externos ao corpo. Perdas, injustiça, indecisões, pode levar uma pessoa à depressão. A depressão endógena são fatores internos do organismo. São fatores da carga elétrica do cérebro, da química do corpo, que pode levar uma pessoa à depressão. A própria palavra, quando você fala, passa na estrada assim, depressão na pista, significa que você está num estado normal e vai sair para um estado deteriorado, para um estado abaixo. E é tão interessante o que eu vou dizer para vocês, que a depressão tem sintomas que parecem que são espirituais. Uma pessoa em depressão não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de fazer nada no reino de Deus. E não está fraco na fé, ele está com uma depressão. Ele está com uma doença. Eu vou contar uma experiência da minha vida. Essa minha vida quase não estressante. Numa época que eu pagava milhões na televisão, que a televisão era o principal instrumento de comunicação, eu vivia numa agitação muito grande e eu comecei a perceber uma coisa comigo. Eu dormia cansado, dormia mal e acordava cansado. Existe uma coisa no ciclo do sono. O sono passa por 4 estágios e tem um ciclo chamado sono REM, é o sono do descanso. E se você não passar pelo sono REM, você vai acordar cansado e parece que não dormiu. Eu comecei a dormir cansado e acordar cansado. O que eu fiz? Marquei uma consulta com o Dr. Fábio Damasceno, psiquiatra e pastor. Falei, eu estou acordando cansado, passo o dia estressado, durmo cansado, tenho um sono perturbado e acordo cansado. Marquei uma consulta. Fui até o consultório de Fábio Damasceno. E aí, quando eu entro no consultório, tem uma senhora. Pastor Silas Malafaia? Eu falei, sim. O que é que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu falei, vim comprar batata, quase. Eu estava tão estressado, eu me segurei. Sentei. Daqui a pouco entra uma escandalosa. Quando ela entra, não! 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 Falou uns 4 não. Eu falei, meu senhor, me ajuda aqui, é hoje. Pastor Silas Malafaia? Eu falei, sim. Veio trazer alguém aqui? Eu falei, língua. Eu falei, não. E o que o senhor veio falar aqui? Veio falar com o doutor Fábio Damasceno? Alguma coisa da igreja? Eu falei, misericórdia. Imagina o pastor dessa santa, a igreja que ela pertence. Eu falei, não. O que então o senhor veio fazer aqui? Quase que eu falei, vim comprar 2 quilos de picanha, quase. Eu falei, eu vim ser atendido pelo doutor Fábio Damasceno. Hã? Aí cheguei no doutor Fábio Damasceno e expliquei a ele a situação. Ele falou, toma esse remédio aqui por 1 semana, o ciclo do teu sono. Você não está passando pelo sono REM, você está com o ciclo do sono perturbado. 1 semana vai corrigir. Tomei o remédio por 1 semana, voltei a dormir tranquilo. Agora deixa eu dizer uma coisa para o povo de Deus aqui. Mateus 9,12, Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então eu pergunto uma coisa a você. Vou fazer pergunta de bobo. Se você tem um problema do coração, você procura quem? Cardiologista, obrigado. Se você tem um problema nos olhos, oftalmologista. Se você tem um problema no nariz, ouvido e garganta, otorrinolaringologista, e vai por aí afora. Por que o povo de Deus, quando tem problemas emocionais graves, não procura a ciência que atende isso? Deixa eu explicar para você. Existem questões de depressão que você só precisa de psicoterapia, só psicólogo. Existem questões de depressão
que você precisa de psicoterapia e terapia medicamentosa. Então você precisa do psiquiatra, porque psicólogo não receita remédio. Só psiquiatra, médico. E por que essa resistência? E aí eu vou aprofundar. Não só por questões de depressão, mas os crentes têm problema quando têm problemas emocionais graves e problemas mentais. Não é maluco. Porque tem gente que pensa que vai no psiquiatra. Vou no psiquiatra. Então era para eu estar todo dia lá. Você vai ao psiquiatra por alguma burnout, esgotamento físico por trabalho. Você vai ter que passar num psiquiatra, você querendo ou não. Depressões profundas que psicoterapia não resolve. Você vai ter que tomar remédio ou então você vai para um fundo de poço que você pode morrer. Depressão mata. Certas doenças, eu vou aqui dizer, meu irmão, vamos lá, eu vou para uma doença grave, mental, esquizofrenia. Se uma pessoa é esquizofrênica e não tomar remédio, vai mostrar birutice até dizer chega. Se tomar o remédio, é regularizado. Uma pessoa que tem um surto psicótico, o surto psicótico é uma maneira de desligar você para você não morrer. As cargas elétricas do cérebro, vamos lá para você entender. Se a carga elétrica do cérebro está a 1000, no surto psicótico ela está a 100.000. Então o cara está em alta eletricidade mental. E ele vai ser desligado pelo surto psicótico. E se você não tomar um remédio que só o psiquiatra pode passar, você não regulariza o surto e não volta ao normal. Ou se voltar ao normal, vai levar muito tempo. E você vai deixar uma brecha aberta para qualquer outra pressão. O surto psicótico está aqui, é como um rio bem protegido. Bem protegido. Encheu o rio, mas não abala ele. Mas se esse rio não tiver margens bem fortes, uma enchente abre canais onde não existe. O surto psicótico vai abrir um canal. Então o remédio é uma parede para corrigir esse canal aberto, para você ficar com uma normalidade. E você é obrigado a tomar o remédio que o médico passou, porque se você não for regularizado, você vai ter outro surto e vai aprofundar. Então, você tem um surto psicótico, leva 20 dias para você sair dele, tomando o remédio. Você não quer tomar, não quer obedecer o padrão, se tiver um outro surto, você vai levar 40. Se tiver um outro, vai levar 60. Se tiver um outro, vai levar 90. E aí vai embora. Eu estou falando aqui coisa muito séria, ô espiritual. Porque se não houvesse médico e não precisasse, Jesus não dava essa palavra. Se você é doente, vai a um irmão que você vai ser orado e vai ser curado. Ou então bota um crente na porta de cada hospital e vamos falir com a medicina. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, quem declarou isso foi Jesus. Então eu tenho uma notícia para te dar. Eu creio que Jesus cura de qualquer doença, cura da depressão, cura da esquizofrenia, cura de qualquer problema, cura de esgotamento. Mas se ele não te curar, assim como se você tiver um problema de coração, você busca um cardiologista. Se você tem qualquer problema, a minha esposa, ela não está aqui. Mas se ela tivesse aqui, ela diz, isso é verdade. Ninguém me leva para médico, eu vou. Se eu sentir alguma coisa anormal do meu organismo, eu corro para médico. Se tem alguma coisa que isso aqui não é normal, o que está acontecendo? Uma dor anormal. Uma coisa, está aqui o Alexandre que sabe o que eu estou falando aqui, meu pastor que me acompanha. Se eu tiver uma coisa anormal, eu corro para o médico. Uma vez, a pressão alta, ela muitas vezes não dá sintomas. Tem gente que tem sintoma, dor de cabeça, dor na nuca, e tem gente que não tem sintoma de pressão alta.
eu senti que eu nunca tinha sentido uma dor na nuca. Diferente, eu falei, eu nunca senti essa dor. O que é isso? Aí tem um medidor de pressão na minha casa. Falei, Elisete, traz esse medidor de pressão aqui, eu estou sentindo uma dor diferente na minha cabeça. Quando mediu minha pressão, 22/12. Eu falei, vamos embora. O hospital, que meu médico é um dos diretores, o procardíaco, ele fica da minha casa 40 quilômetros. Eu falei, vamos embora. Pega o telefone e liga para o doutor Luiz Antônio. Aí, deixa que eu dirijo. Aí, a Elisete do lado, ligou, doutor Luiz Antônio, Silas. Eu falei, doutor Luiz Antônio, eu estou com a pressão 22/12 e estou indo para o procardíaco. Ele falou, pode ir lá que já vai ter a pessoa lá que vai te atender, que eu estou fora, que eu estou em outro estado, num seminário. Eu falei, ok. Então já cheguei no hospital. Já tinha um cara lá, porque eu sou amigo do diretor, então tinha um cara assim, senhor, pastor aqui, papapá, mede pressão, papapá, toma esse, toma isso aqui, blá, 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 pum! Até a pressão cair para eu te liberar. Não tem nada demais. E eu aprendi que a minha pressão só aumenta quando alguma coisa emocional me abala. Por exemplo, com tudo isso que o Xandão fez, a minha pressão era 12/8. Não me abalou. Não mexeu comigo. Mas se alguma coisa mexer comigo, emocionalmente, a minha pressão vai. Então, aí eu tenho um medicamento. Aí o médico disse assim para mim, esse bichinho aqui você tem que tomar todo dia, a não ser que o teu Deus te cure. Olha o médico ímpio falando comigo. Se o teu Deus não te curar, até você morrer, você toma. Isso aqui é a parede, para quando você tiver um embate emocional. Agora, se o embate emocional for grande e esse remédio aqui não sustentar, você vai tomar esse outro aqui, só em casos de que a pressão está alta e esse aqui não abaixa. Porque esse aqui é todo dia, ele é uma parede. Se a pressão aumentar demais e passar de 16, você vai tomar esse aqui. Senão, não toma. Acabou o papo. Está encerrado. Todo dia eu tomo um remedinho. E se a minha pressão, algumas vezes depois disso, foi a 16 e 17, tem um SOS para voltar à pressão normal. Mas os crentes não. Bagunça com remédio, bagunça com a dose, se automedica, vai se morrer, se envenena. Então, cuidado, questões biológicas, patológicas, psicológicas, podem levar você ao desânimo. E não é o diabo, não é o capeta, é teu organismo que você tem que cuidar. O que é que pode nos levar a uma vida de desânimo? Uma visão negativa da vida. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será negativo ou tenebroso. Não tem um elemento espiritual que Jesus colocou nesse texto. Jesus disse assim, se os teus olhos forem cheios do Espírito Santo, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem cheios de carnalidade, o teu corpo será tenebroso? Não, Jesus só disse assim, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que Jesus está falando? A maneira que você percebe a vida determina como ela é. Tem gente que só vê desastre, só vê desgraça, só vê dia mal. Está o irmão dizendo, meu Deus, olha para onde foi o dólar, 5,60, não tem $1 em casa. Negocias com dólar? Negocias na Bolsa Futuro? O cara está preocupado com aquilo que ele nem tem. Só vê desastre, só vê desgraça. Meu filho, desânimo vai tomar conta da tua vida.